escolheram rasgar a Constituição Federal. Apropriam-se do poder por meio de um golpe de Estado. Mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Para a população trabalhadora, para as mulheres negras, para a juventude moradora da periferia. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Olá a todos e todas, você está no podcast do mandato da vereadora Guida Calisto. Eu sou o Silas e esse podcast vai ter a periodicidade semanal. É isso, vem com a gente. Nós estamos na semana que se encerra no dia 8 de maio, véspera do Dia das Mães, semana na qual o Estado brasileiro reafirma o seu caráter genocida e racista, demonstrado numa das ações mais odiosas já realizadas pelas forças policiais no Rio de Janeiro, em que 28 jovens foram assassinados a sangue frio, em uma das operações em que também resulta na morte de um agente de segurança. Pode voar no chão, minado com trincheiras e soldados. Ela não pode pousar, suas asas estão manchadas de vermelho. Tem hematomas das correntes do cativeiro no olhar, um rio de lágrimas com um navio de desespero. Na sua estrada, estilhaços de granadas, corpos entre quatro velas, bala perdida da polícia e outra criança morta na favela. No campo de extermínio, ela não vai fazer seu ninho, porque suas penas estão enterradas no cemitério clandestino. No céu do campo de extermínio, ela não pode voar. As nuvens são de gás lacrimogênio e as gotas de chuva, balas de HK. A impressão que temos, dada a proximidade miliciana com o clã que ocupa o poder neste país, que essa operação macabra não passa de um artifício para desviar a atenção da CPI da Covid-19 que ocorre no Senado e também afrontar o Supremo Tribunal. De qualquer maneira, a bestialidade deste ato parece ter as mesmas digitais de quem já matou mais de 422 mil brasileiros. Fica aqui o nosso repúdio e inicio este que é o 5º episódio, em que falaremos exclusivamente com a nossa liderança, a vereadora Guida Calisto, que inicia sua fala justamente sobre esta lamentável página de nossa história. Olá, Silas, olá, ouvintes do nosso podcast. Pois é, Silas, não tem como a gente deixar de manifestar o nosso total repúdio ao que aconteceu na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, no último dia 6 de maio. Ali, o que aconteceu foi uma chacina, foi um terrorismo de Estado, que mais uma vez vitima, que mais uma vez atinge a população negra. E aí a gente precisa também debater alguns pontos, para a gente entender o contexto dessa dita operação. Bom, primeiro é dizer que no dia anterior da chacina,
O governador do estado do Rio de Janeiro, que foi empossado há apenas 5 dias, ele se reuniu com o presidente Bolsonaro. E em seguida ele autorizou essa operação, que resultou em 28 mortes. Bom, segundo, o Supremo Tribunal Federal havia proibido esse tipo de operação durante a pandemia. Esse tipo de operação nos morros, nas favelas, só poderia acontecer em situação de alta excepcionalidade, coisa que não foi comprovada. Ou seja, o governador do estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, desobedeceu às ordens do STF. Terceiro, o delegado que comandou essa operação, segundo denúncias que nós recebemos, ele tem ligação com empresas de segurança. Empresas de segurança no Rio de Janeiro a gente sabe que é comandada pelas milícias. Então veja, mais uma vez, né, a polícia comandada por uma ação pensada, comandada dentro de uma estratégia terrorista de Estado, entra num morro, permanece lá por horas, aterroriza toda aquela população, né, mata ali de forma deliberada, e não tem como a gente não repudiar uma operação como essa, não tem como a gente não repudiar uma ação, um terrorismo de Estado, que mais uma vez vitima, mais uma vez, né, vem aí ceifando a vida da nossa população negra. Então, é com muito repúdio que a gente se manifesta diante desse caso, né, desse fato ocorrido na favela do Jacarezinho, e a gente deixa a nossa solidariedade àquelas famílias e vamos aproveitar os espaços para denunciar essa ação terrorista do Estado brasileiro. Obrigado, Guida. Em seguida, vamos tratar de 3 momentos fundamentais. Vamos tratar daquilo que na Câmara dos Vereadores chamamos de comunicado do vereador. Vamos tratar sobre as visitas aos centros de educação infantil, as creches, e o formulário de acompanhamento dos protocolos de segurança e casos de contaminação nas unidades de educação. E por fim, falamos do estranho caso de desmonte no Instituto Federal Campos Amarais. Vamos aos trabalhos. Guida, que história é essa de comunicado do vereador? Silas, o comunicado de vereadores é um espaço que cada vereador tem 5 minutos antes da sessão extraordinária para comunicar à população as ações do seu mandato ou comunicar um posicionamento, divulgar um assunto, uma pauta, uma demanda, enfim. No último comunicado que eu fiz, eu destaquei 3 pontos. O primeiro ponto foi noticiar o falecimento de um servidor público, servidor da saúde, agente comunitário de saúde, que estava aí na linha de frente, atuando na linha de frente da pandemia e veio a óbito aí por conta da Covid-19. Rogério Giovanni era um militante sindical, que defendia os direitos, defendia as condições de trabalho e de atendimento da população e defendia o SUS. E veio ser vítima aí da Covid-19. Então, eu fiz uma referência ali em homenagem a esse servidor público que morreu, né, na linha de combate. O segundo ponto que eu falei foi sobre a divulgação dos dados da utilização dos leitos de UTI. Veja, o prefeito municipal, ele divulga dados que não representam a realidade. Por quê? Nós não temos em Campinas uma fila única de utilização de leitos de UTI. Nós temos os leitos de UTI do setor particular e nós temos os leitos de UTI do SUS. No setor particular, esses leitos têm uma folga, né? Tá aí em números, essa semana em números de 85% e 87% de utilização desses leitos. Só que no SUS, a utilização estava total, ou seja, a taxa era de utilização em torno de 100%. Só que na hora que ele vai fazer uma média, esse número cai.
E aí fica dando uma falsa impressão que tem uma folga, que tem alguns leitos que estão disponíveis e não estão. Por que não estão? Porque a ampla maioria da população utiliza o leito de UTI do SUS e não os particulares, não do setor particular. Então, quando ele divulga isso pela média, passa uma falsa impressão. E isso ele faz justamente para justificar a abertura do comércio, para ampliar, né, para justificar aí medidas de relaxamento, né, no combate aí a pandemia. Dá uma falsa impressão que nós estamos numa situação confortável. E isso é um erro. Então, se a gente tivesse uma fila única na utilização dos leitos de UTI, justificava ele apresentar esse dado a partir de uma média, o que não é o caso, né? Porque a população só utiliza os leitos do SUS. E o terceiro ponto foi sobre o fechamento do laboratório, né, de doenças, né, de hepatites ali do Hospital Ouro Verde. Nós recebemos essa denúncia e a gente manifesta os nossos protestos, porque o prefeito Dário, na sua campanha, a todo momento ele dizia que ele não ia fechar serviços. E fechar serviços de saúde justamente nesse momento em que existe um agravamento, né, na situação da pandemia, na situação da saúde pública, a gente vê mais uma vez que é um governo que não está comprometido com o povo dessa cidade, né? Não está comprometido em ter os serviços públicos eficientes, os serviços públicos de qualidade para atender essa população, principalmente a população que mora na periferia, principalmente a população que utiliza o SUS. É uma política de enfraquecimento do SUS, de enfraquecimento dos serviços públicos, sobretudo de enfraquecimento da vida e da saúde da nossa população, né, daqui da cidade de Campinas. Então, nós também denunciamos contra fechamentos de serviços que são tão importantes para o nosso município. Ótimo. Parece que deu para assimilar bem esse tal comunicado do vereador. Então, vamos agora para a agenda externa à Câmara dos Vereadores, que é onde vamos para as ruas e espaços públicos. O nosso gabinete conta com vários professores e você mesma, vereadora, é uma monitora de creche. Dada a importância fundamental que a educação tem para nós, eu gostaria, Guida, que você destacasse nossas últimas visitas às creches e falasse um pouco sobre o formulário de acompanhamento de protocolos de segurança e casos de contaminação pelo Covid-19 que o mandato produziu e tem feito circular. Essa semana aconteceu aí o retorno das aulas presenciais na educação infantil. Esse retorno está acontecendo de forma escalonada. Primeiro retornou aí o agrupamento 3, na próxima segunda vai retornar o agrupamento 2 e na outra semana retorna o agrupamento 1. Nós fomos visitar algumas creches, Silas, para justamente verificar os tais protocolos sanitários que a educação, que a Secretaria Municipal de Educação e o Devisa insistem em afirmar que são seguros para evitar o contágio da Covid-19, né, durante as aulas presenciais. Bom, mas nós já sabemos que não existem protocolos e lá isso foi muito bem verificado. Os nossos espaços, né, educacionais, as nossas creches, as nossas escolas, não têm uma estrutura física capaz de garantir uma boa ventilação, de garantir espaços adequados, espaços isolados, onde possam, né, enfim, separar as crianças, onde não haja aglomeração. Bom, mas mesmo assim nós fomos lá verificar isso de perto. E o que a gente verificou de fato é isso. A gente vê que tem toda uma equipe gestora, todos os profissionais tentando dar conta de tais protocolos, mas todo mundo com muita insegurança, porque sabe que tais protocolos não são seguros no caso da educação infantil. Educação infantil, ela é feita a partir de muito toque, né, de muita aproximação, com muito cuidado, é um contato a todo momento
do adulto, do educador com a criança, tanto no momento da higienização, no momento da alimentação, no momento do acolhimento, né, quando chega ali de manhã, no momento das atividades, enfim, não existe os tais protocolos, até porque para ser efetivo, é necessário ter um distanciamento físico. E não tem como ter distanciamento físico com as crianças pequenas. São muito pequenas, são bebês, né? De 1 aninho, de menos de 1 ano, de 1 ano e meio, de 2 anos, que precisa ter esse contato a todo momento com o adulto. Enfim, né? E nós fomos lá verificar isso. A partir disso também, o que o nosso mandato fez? Nós fizemos um formulário que tem que é um mapeamento, né, das adequações das escolas. Como a gente não vai conseguir visitar todas as escolas, os centros de educação infantil, a gente fez um formulário que contém algumas perguntas ali, justamente para que os profissionais possam responder de forma sigilosa, né, não precisa se identificar, e a partir dessas respostas a gente vai mapear, tabular essas informações e vamos cobrar tanto da Secretaria Municipal de Educação como do Devisa. Bom, é isso, Silas. Quero dizer que nós já temos informações que tem escolas que já tem aí profissionais que foram já contaminados. O próprio centro, né, o CEPROCAMP, também já recebemos informações que ali os docentes também já teve um surto ali. E a gente vai cobrar tanto do Ministério Público como da Secretaria Municipal de Educação a segurança dos nossos profissionais e dos nossos alunos e também das famílias, né? Lembrando que nós somos contrários ao retorno das aulas presenciais nesse momento, porque a gente não está no momento seguro, ainda existe muita morte, né, muito óbito por conta dessa pandemia e ainda existe muita transmissão dessa doença. Então, por conta disso, a gente entende que a Prefeitura Municipal de Campinas, através da sua secretaria, tem que recuar dessa decisão. Maravilha! Creio que ficou bem destacado as nossas ações. Então, por último, vamos falar de mais uma frente de resistência em defesa das políticas públicas de educação, que é o caso do Instituto Federal Campos Amarais. A palavra é sua, vereadora. Pois é, Silas, essa visita foi bastante importante, porque ali nós constatamos algumas informações que eu gostaria muito de dividir aqui com nossos ouvintes. Primeiro, dizer o seguinte: a área que funcionaria o Instituto Federal, aqui em Campinas, Campos Amarais, ele está localizado ali no espaço onde funciona hoje também o CTI, que é o Centro de Tecnologia da Informação. O CTI, ele está localizado numa área da União e parte dessa área foi utilizada pela concessionária Rota das Bandeiras, que é a concessionária que administra o corredor da Dom Pedro, né, da estrada ali Dom Pedro. Ou seja, essa empresa, né, foi lá, se apropriou de uma área que é da União, sem pagar nada por isso, né, de forma não onerosa. Aí a Advocacia Geral da União entrou junto ao Ministério Público, né, foi aberto o inquérito que apurou e hoje existe uma obrigatoriedade dessa concessionária da Rota das Bandeiras pagar pela utilização de parte dessa área que é da União. E até o momento isso não aconteceu. O segundo ponto também que eu gostaria de destacar é a questão do próprio Instituto Federal. Como eu disse, o Instituto Federal funcionaria, né, era para funcionar ali onde está localizado hoje o CTI. E por que ele não funciona? Bom, de 2013 para cá, foi firmado um convênio entre o próprio CTI e o Instituto Federal, né? Para quem não sabe, o Instituto Federal é uma instituição centenária, que em 2008 ela já passou a se organizar também com cursos, não só com cursos técnicos, ela tinha toda uma trajetória de fornecimento, né, de cursos técnicos. Agora também ela ministra cursos
universitários. E aí, nós temos no estado de São Paulo, espalhados pelo estado todo, 37 unidades desse instituto. E Campinas era para ter 2 campos do Instituto Federal. Um deles é nos Amarais e o segundo seria aqui na região do Campo Grande. Acontece que o Instituto Federal lá na região dos Amarais funcionou de 2013 até 2019, quando a reitoria do próprio Instituto Federal resolveu fechar o campus ali da região dos Amarais. Bom, isso para quem fez a discussão, né, da organização desse instituto lá naquela região, para quem discute a pauta da educação pública, a importância de ter um instituto como esse, a importância que um instituto como esse pode dar, tanto para o desenvolvimento local aqui da cidade, local ali dos bairros, né, ao entorno do Instituto Federal, como também das cidades vizinhas, sabe que o impacto seria bastante importante. E mesmo assim, a reitoria do Instituto Federal resolveu fechar, resolveu desmontar o campus lá na região dos Amarais. E hoje funciona somente o campus no Campo Grande. Bom, nós visitamos ali, verificamos discutimos ali com os militantes que atuam, que defendem a organização do Instituto Federal aqui em Campinas, tanto nos Amarais como no Campo Grande, e a gente pôde constatar a importância da defesa do retorno do Instituto Federal Campus Amarais para a nossa cidade. Sensacional, vereadora. Nos sentimos muito contemplados. A gente então fica por aqui. Grande abraço a todos e todas. Até a próxima. Acesse o nosso site guidacalisto.net.br e também as nossas redes sociais, a fanpage Guida Calisto 20 e no Instagram Guida Calisto, fora Bolsonaro, fora Mourão e suas políticas genocidas. Eu sou Silas e esse foi o podcast do mandato da vereadora Guida Calisto. Abraço, até breve.